nesta noite, servos do Senhor, que nós viemos, quantos poderiam estar aqui nesta noite, quantos estão em casa deitados por causa do frio, mas não sabem a seriedade que é. Tem compromisso na casa do Senhor, mas eu não vou porque está frio. Será que naquele grande dia ele não vai querer subir ao céu porque está frio? Será que ele vai abrir a mão da salvação dele porque está frio? Porque está chovendo? Eu sei que tem muitos que não estão aqui porque não podem, mas também tem aqueles que não estão porque não querem. Porque tinha tempo ou não tinha para aquelas mulheres se prepararem? Tinha tempo ou não tinha para elas botarem tudo em ordem, para poder chegar na hora da festa, chegar na hora do casamento, de encontrar ali o noivo, elas poderem entrar, participar, tinha tempo. Porém, no meio do tempo, ao invés de elas fazerem alguma coisa, elas preferiram dormir. Elas preferiram ser o cansaço. Mas elas estavam totalmente despreparadas e não estavam preocupadas. Porque aqueles que se preocupam da maneira que está, procura mudança. Aquele que está de alguma maneira com o Senhor não está se agradando, ele procura mudança. Eu tenho que mudar esse estado, eu tenho que me preparar. É sério, a obra do Senhor é séria. O Senhor nos prometeu que Ele virá nos buscar. O Senhor nos prometeu que naquele grande dia irá subir com Ele, mas irá subir aqueles que estão preparados. Você vê que também aqui a palavra vai dizer, quando aquele homem convida o povo para entrar na festa que ele estava dando, um entrou de qualquer maneira, então ele deu ordem para tirassem aquele que estava de qualquer maneira, porque no céu, meus irmãos, é assim. No céu a gente não vai entrar de qualquer maneira. No céu a gente não entra com bagagem. No céu não entra porque eu sou pastor, mas eu vivo de qualquer maneira. Não vai entrar. Eu sou diácono, mas eu vivo de qualquer maneira. Não vai entrar. Eu sou presbítero, eu vivo de qualquer maneira. Não vai entrar. Porque Deus diz, pode ter cargo que for, mas se não tiver vida no altar, não entra. Aleluia. Não. Porque no céu entra o povo lavado, entra o povo remido pelo sangue de Jesus, a qual está preparado, a qual se preocupa que o convite foi feito para mim e o convite foi feito para você e para todos que estão ao alcance da minha voz. Porque Jesus tem palavra, Jesus tem salvação para a nossa alma, mas basta nós querermos a salvação, basta nós estarmos preparados para o grande dia, que é o dia do Senhor, a qual virá sobre as nuvens para recolher a tua igreja, mas a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então que nós possamos ser igual às prudentes, que nós viemos se preparar para o encontro com o noivo, que nós não viemos ser como as loucas despreocupadas, que nós não viemos achar que a igreja somente entra quando tem vontade. Não, a igreja é responsabilidade, que nós viemos entender que a igreja não é para a gente ir somente quando a gente quer, mas que nós viemos entender que nós não vamos à igreja por causa de homem, nós não vamos à igreja por causa de ninguém, nós não vamos à igreja porque meu esposo vai, eu não vou à igreja, não venho por causa do pastor, não venho por causa da irmã Nívia, mas eu venho por causa do compromisso que eu tenho com Deus. Então que nós viemos entender, nós não viemos à igreja para agradar o homem, nós viemos à igreja para servir, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E aqui